Bom dia. É, Olha, eu acho que esse assunto da menina, desse, desse estupro coletivo, é sério demais para ser usado como estratégia de venda, entre aspas. Imagina o seguinte: a menina acorda meio dopado ainda, atormentado e não sabe direito o que está acontecendo. Somente sente dor, muita dor. Ela não acredita tamanho barbaridade e menos ainda acredita que esteja acontecendo com ela. Uma única coisa que eu tenho certeza é que ela não vai parar para contar quantos agressores são. Segundo o Globo, portanto, que botou a manchete no jornal, e acho isso, cara, de um mau gosto, acordei com 33 caras em cima de mim. Quando a mídia convencional entra nesses debates, ela presta, na maioria das vezes, um grande desserviço, porque ela, como em tudo, não quer mais informar, ou aprofundar o conhecimento, ou até romper tabus. Ela quer criar slogans e formar pensamentos coletivos que todos devem aderir. Aquele que ousa questionar é tratado como inimigo e ainda assim eu vou correr esse risco. Esse é o primeiro ponto que é preciso parar para analisar e ligar o raciocínio. Caso contrário, vamos cometer outros erros grotescos. Pensa bem, em algum momento da tua vida, você tomou uma decisão sábia, de cabeça quente? Certamente não, né? Porque a maioria fica totalmente irracional nessa hora e na maioria das vezes ainda agrava aquilo que já é grave. Então eu vi muitas postagens absurdas, como uma comunidade feminista fazendo uma pesquisa assim: uma rua escura, o que você prefere encontrar, o homem ou o capeta? 95% responderam o capeta. Cara, uma coisa é certo e nisso concordamos: a culpa nunca é da mulher. Toda essa discussão de roupa e comportamento é totalmente imbecil. O estuprador, ele não escolhe pela roupa. O estímulo dele é outro. Eu já vi um documentário sobre a maníaco do parque, onde ele fala algo muito interessante. Ele diz assim: sabe o que é? Eu andava no metrô e apenas observava. Uma mulher que estava mais fragilizada, ela andava com a cabeça mais baixa e os ombros ligeiramente inclinados para baixo. Eu falava com ela e ela achava que ela retirava informações de mim, quando na verdade ela estava dando informações para mim. Se ela gostasse de fotografia, eu era fotógrafo. Se ela gostava de carro, eu era mecânico. Então, isso é uma coisa que eu já vi em outros documentários. A mulher não é, definitivamente não é escolhida pela roupa. Ela é escolhida pela atitude ou pela falta de sorte de se parecer com aquela mulher que o predador tem tanto ódio. Então, muitas dessas comunidades feministas até são bem intencionadas, mas prestam um grande desfavor à própria mulher, porque falam tanto que tem que ter medo, que acaba intensificando o medo que já existe. Saiba, portanto, uma coisa: o predador sexual, ele é preguiçoso. Ele vai pelo caminho mais fácil, como o maníaco do parque bem ilustrou. Por que ele vai correr risco se alguém não demonstra ter medo? Ele é que nem um animal selvagem que busca as presas mais frágeis da manada. Então é preciso não intensificar o medo nas mulheres. É preciso fortalecer a autoestima. Se você deixa alguém apavorado, você, na minha opinião, você presta um grande desserviço. Agora, a expressão que eu odeio, cultura do estupro, eu não simpatizo com essa expressão, mas tudo bem, vamos lá. Vou compartilhar um dado extremamente chocante para vocês, mas que algo é tão tabu que vocês certamente nunca ouviram falar. Essa informação vem de uma psicóloga alemã chamada Lydia Benecke,
que trabalha no sistema penitenciário daquele país há muitos anos e é especializada em crimes sexuais. Ela diz: estima-se de que 20 a 30% dos abusos de criança é cometido por mulheres. Praticamente não se escuta nada a esse respeito, porque a mulher já tem vergonha de expor o crime de abuso. Nos homens, isso é pior ainda. Olha, somente eu falar disso, eu sei que eu corro o risco de ser bombardeado com mensagens do tipo: ah, você é machista, você é isso, aquilo, e ser xingado. Mas eu sei muito bem de que eu estou falando, porque meu pai era uma daquelas crianças que se chamava Verdinkind, na Suíça. Podem pesquisar se quiserem saber mais. E ele fora vítima de abuso da filha do fazendeiro. Somente descobri isso depois da sua morte. Ele nunca havia falado a respeito, mas depois que descobri, compreendi muitas dores que havia neles. Não somente pelo abuso sexual, sim pelos outros abusos que ele sofreu. Já aconteceu várias vezes quando contei isso, tanto para homens quanto para mulheres, que veio a resposta assim: ah, pelo menos foi uma mulher. Acho que não preciso falar mais nada, né? Então, quer falar de violência sexual? Vamos questionar e falar de ambos os sexos. Vamos também questionar a figura materna, que parece ser intocável. Isso é total hipocrisia, porque muitas mães cometem erros gravíssimos na educação dos seus filhos. Mas é muito sedutor e bem mais fácil colocar toda a culpa no homem. Portanto, quantas mães vendem seus filhos ou suas filhas, tanto no sentido literal quanto figurativo? E principalmente é preciso começar a tratar o assunto pedofilia. Não pode só falar de abuso de mulher, porque ali nasce o início de muitas tragédias chamado estupro, que é cometido posteriormente. Toda essa gritaria de comunidade feministas me incomoda, portanto, profundamente. Mas antes que venham com 1000 pedras na mão, eu não sou contra a causa em si, e sim como a forma como isso tem sido feito em muitos casos. Não precisamos nem discutir os erros do machismo, não precisamos discutir homem espancador, totalmente abominável. Totalmente abominável. Agora, a origem desses erros geralmente acontece que o homem acha que ele vale mais do que a mulher. Esse é o ponto X. Uma injustiça, ela não apaga outra injustiça. Então, o que eu vejo em muitas comunidades, dessas comunidades que eu considero feminismo fajuto, elas cometem o mesmo erro que os homens cometeram durante séculos. Só que dessa vez, contra o próprio homem. Ora, enquanto tivermos uma guerra de sexo, não vai ser construído algo harmonioso. Se uma comunidade feminista praticamente exclui o diálogo com homens, porque se ele se manifestar dentro dessa comunidade, ele corre o risco de ser agredido verbalmente, ainda que tenha uma opinião moderada, como já aconteceu comigo. Assim, não vamos avançar como a raça humana, que é composto por homens e mulheres. É preciso realmente visar a igualdade de direitos. Enquanto um dos dois sexos quer ser superior, tanto os homens quanto as mulheres, essa situação vai perdurar e será totalmente contraprodutivo. Circula um vídeo do Frotto, cujo conteúdo certamente já sabe. Eu vou botar o link aí. Eu quero chamar a atenção para um detalhe. A maioria da plateia, que é duramente criticado nessa matéria, é composta por mulheres, o que me deixa muito confuso. Será que aquelas mulheres na plateia não têm mídia social? Porque a maioria delas riu. Eu não vi repúdio à fala dele na hora. Isso me deixa confuso, porque numa audiência, praticamente todas as mulheres ali riram,
e agora no Facebook se revoltam, como posso entender essa discrepância que é gritante? Sabe, isso me deixa muito confuso. Algo, sabe, algo não está batendo. Então, se quisermos discutir a violência sexual que atinge anualmente milhares de mulheres e crianças, eu já publiquei muitas matérias a respeito e quase não tem repercussão, o que é uma coisa muito triste. Porque é preciso acabar com todos esses tabus. Tanto o machismo quanto o tabu de mulheres não, sabe, não respingar em mulheres que também cometem abusos contra crianças. Eu não tripudio dos sentimentos da mulher. Já recebi uma ligação de uma amiga às 3 da manhã que tinha acabado de ser violentada por um conhecido. Eu sei o que é essa dor. Sabe? Eu peguei toda a carga negativa. E certamente não foi por acaso que ela me escolheu como ouvinte. Porque eu sei quanta confiança é preciso. Até porque sei que envolve vergonha. Apesar de que a vergonha deveria ser de quem cometeu o ato mais abominável que pode ser praticado, na minha opinião, que o estupro. Não existe mais ato abominável, na minha opinião. Mas tão pouco aceito como homem que eu seja tratado de forma injusta porque existem homens criminosos que não respeitam a mulher. Uma injustiça não apaga outra injustiça. É preciso tomar na consciência que uma criança que não aprendeu amor e empatia, ela não vai ter amor e empatia, ela não vai poder dar isso. Uma criança que sofreu abusos é marcado pelo resto da vida. Estatísticas estimam que a metade delas vai cometer abusos mais tarde. Em muitos casos isso acontece como tentativa de minimizar a própria dor e o próprio abuso sofrido. Quer dizer, essa explicação pode parecer grotesco o que eu vou dizer, mas a psicologia é mais ou menos essa. Se eu fizer o mesmo, isso vai diminuir a gravidade daquilo que eu sofri. É como se fosse aliviar uma pressão que tem dentro da cabeça, sabe? É isso que é tão triste nisso tudo. Às vezes, o algoz de hoje, ele foi vítima de ontem. Eu não quero justificar, mas é preciso aprofundar mais essa discussão. Ela não pode ficar na superfície, porque ali nada vai ser resolvido, só vai dar mais merda ainda. De nada adianta você colocar o símbolo na foto do seu perfil do Facebook. É preciso estudar o assunto pedofilia e muita gente olha para o lado, não quero nem saber. Sabe, não pode, você tem que se aprofundar, não existe uma solução pronta, nenhuma cultura se muda numa única geração, porque é um trabalho de base, um trabalho educativo que leva anos ou até décadas. E o estupro, eu li uma análise muito interessante, o estupro coletivo aconteceu numa comunidade. Aí a análise foi a seguinte: acho que somente morando você vai conseguir entender. Você não agride ninguém, você não grita com ninguém, você não rouba ninguém, você não mata ninguém, você não comete abusos. Porque existe nesse lugar um cara que simbolicamente e materialmente tem o poder de requerer para si a exclusividade desses atos. É o dono do morro. Ou seja, a realidade do asfalto é muito diferente da realidade de uma comunidade. Parece outra sociedade. Uma coisa que aprendi nas minhas viagens é que eu não posso aplicar o meu sistema de crença em culturas diferentes. Eu já fui em tribos rudimentares na África, fui em outros lugares que as culturas são muito diferentes. É só olhar a história, quando se tenta fazer isso, a consequência era massacre, era inquisição. Não tem como, sabe? Não tem como.
Na verdade, somos todos hipócritas. Adoramos falar de coisas que não estudamos mais a fundo e, portanto, não entendemos, mas queremos falar, ao invés de estudar o assunto. Eu me sinto à vontade porque eu venho estudando esse assunto pedofilia de alguns anos. Eu vi muitas matérias a respeito. Eu sei que nem todos têm estômago. Mas então, porra, é preciso compreender. Somente quando você passa a compreender esse assunto, você pode partir adiante. Uma coisa, eu não quero mais guerra dos sexos. Eu desprezo homens babacas que tratam mulher como serviçal, esculacham mulher, mas ao mesmo tempo eu desprezo mulher idiota que acha que ela pode desprezar o homem ou agredir o homem ou discriminar o homem, prefere encontrar com capeta do que com homem somente por ser homem. Porra, aí para também, né? Porra. Aí não também. A qualidade do ser humano e a sua evolução não tem nada a ver com sexo. Existem mulheres baixas, existem homens baixos. Somente se pararmos de discriminar uns aos outros, algo poderá efetivamente mudar. Sabe aquele simbolismo do yin e yang? Um simboliza o feminino, outro o masculino. Justamente essas diferenças se completam. Os iguais não se completam. Os iguais se tornam idiotas como esses 33 que trouxeram toda essa discussão à tona. Acho que é preciso aprofundar mais essa discussão. Eu leio muita besteira, leio muita coisa de gente que não sabe, nitidamente não entende o assunto, não estudou o assunto. Só dá vazão à sua emoção. E essa emoção não está baseada no raciocínio mais profundo. Eu tenho consciência de que muitas pessoas podem discordar profundamente do que eu falei nesse vídeo. Agora, quer debater? Vamos debater. Agora, se você vem com agressão, se vem com baixaria, eu vou excluir o comentário, eu não vou rebater. Se quiser aprofundar, vamos aprofundar, mas comigo. Beleza? E eu não quero ter razão, eu quero fazer pensar. E se fizer um ou outro pensar e aprofundar, estimular a pesquisar mais sobre esses assuntos que eu toquei, eu vou botar alguns links, até de filmes que eu considero que mostram muita coisa, infelizmente muitos links que eu poderia compartilhar com essa psicóloga, essa entrevista em alemão, e a maioria de vocês não vai entender alemão, mas estuda um pouco mais, aprofunda um pouco mais, não dê vazão à sua paixão. Estuda, saiba de que você está falando.